Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Então, hoje nós vamos fazer um comentário sobre o livro da Joana de Ângeles, O Homem Integral. O que ela fala sobre liberdade? O que é liberdade? Então, Joana de Ângeles, ela comenta conosco que as pressões constantes geradoras de medo, não raro, exploram de forma de violência, propondo a liberdade. Olha que interessante isso. As pressões constantes geradoras de medo, não raro, extrapolam em forma de violência, propondo a liberdade. E é o que a gente vê, o que está acontecendo no mundo hoje, né? Veja como essas palavras estão tão em evidência hoje, que as pessoas não acreditam, né, na espiritualidade. Mas a espiritualidade nos comunicam, nos passam que quando você quer alguém livre, mas você usa da força para tirar algo ou alguém de algum lugar, você também está usando uma forma de violência. A espiritualidade, ela não atua assim no plano espiritual, nos umbrais. Entendendo que cada umbral tem o seu sistema, tem os seus governantes, mesmo a luz estando infiltrada ali, porque a luz é sempre a luz, é a sombra que está fora da luz. Eles respeitam os governantes daquele espaço. Eles não simplesmente eliminam ou tiram se quiser. Existe tempo certo, a forma certa de se retirar algo ou alguém para dar liberdade a alguém. Então, sentindo-se coactado nos movimentos, o animal reage à prisão, debate-se até a exaustão na tentativa de libertar-se. Da mesma forma, o homem sofrendo limites aspira à amplidão de horizontes e luta pela sua independência. Então, veja só que um animal, quando ele está acuado, ele vai lutar para se libertar. Não importa com quem, com o que seja, mas ele vai até a sua última força tentar se libertar. E assim acontece também com o animal, porque pela etimologia, o ser humano também é visto como um animal, né? Só que nós somos um animal que pensa, que raciocina, que escolhe e que age da maneira como a consciência no momento diz para ele agir. Então nós somos um animal diferente. Nós não temos somente instintos e uma memória lapsa. Não, a nossa memória é integral. Então, nós temos que saber que nós precisamos sim avaliar sempre. Saber que o nosso pensamento e a nossa palavra são forças de ondas eletromagnéticas que têm magnetismo, principalmente a nossa fala tem o magnetismo, que vai como uma flecha em direção daquilo que pensamos, que miramos e que desejávamos aonde chegar a nossa palavra. Então, é perfeitamente normal o empenho do cidadão em favor da sua libertação total. Passo esse valioso na conquista de si mesmo. Então, é um passo valioso para o ser quando ele consegue ter um pouco de conhecimento, entender esse conhecimento e usar ao seu favor para se libertar de situações. Então, todavia, pouco esclarecido e vitimado pelas compreensões que o alucinam, o ser humano utiliza-se de instrumentos de rebeldia,
desencadeando lutas e violência para lograr ao que aspira como condição fundamental de felicidade. Então veja que a violência está sempre envolvida no sentido de querer se libertar. Olha que interessante. Você vai usar tudo que você tem de conhecimento, tudo que você tem de entendimento, que você pensa que você tem entendimento. Porque a verdadeira arma, em todos os sentidos de liberdade, é o amor. E Jesus ensinou isso. Que enquanto você não aprender a amar ao próximo, você está preso. E você só se liberta quando você amar a si, e você vai saber compreender e entender o próximo, libertar-se e libertar o próximo. Vocês estão entendendo isso? Como é importante saber as diferenças das coisas. Como é importante você saber colocar cada coisa, cada pedrinha no seu lugar, no momento de uma construção. Então nós temos que entender que nós vamos usar todas as armas para tentar libertar a nós ou alguém, e vamos dizer, livramos eles. Eu me livrei, mas não vi o estrago, a violência que você usou para conquistar esta liberdade. A violência, porém, jamais oferece a liberdade real. Vejam aí, ó, a violência jamais vai oferecer a liberdade real, porque você vai criar aquilo que você chama de karma. Porque toda ação tem uma reação. E essa reação, ela vai voltar àquele que é a causa. Então temos que entender que nós precisamos realmente entender que arranca o indivíduo da opressão política, arrebentar as injunções caóticas impostas pela sociedade injusta, pois favorece-o com terras e objetos, salários e haveres. Isto, porém, não é liberdade no seu sentido profundo. São conquistas de natureza diferente, nas áreas da necessidade dos grupos, dos aglomeramentos humanos, longe de ser a meta da plenitude. Talvez, constituindo um meio que faculte a realização do próximo passo, que é o do autodescobrimento, a violência retém, porém, não doa. A violência retém, porém não doa. Já que sempre abre perspectivas para futuros embates sobre a ação de maiores crueldades. Então, a opressão que você sofre, ela vai fazer com que você fique em dúvida. Ela vai fazer e obrigar você a errar. E muitas das vezes o erro, você diz que era a certeza que você tinha que estava fazendo o melhor. E você vai descobrir depois, como disse Augusto César, o imperador romano, no final da sua história, que ele acreditava que ele estava correto, ele fazia tudo certo, ele mesmo usou essa frase. Eu acredito que eu estraguei tudo quando eu fiz tudo acreditando que eu estava certo. Essa foi a frase de Augusto, fortíssima na sua caminhada como imperador. Então, as guerras que se sucedem e apoiam-se nos tratados de paz mal formulados, quando a violência selou com sujeição o destino da nação ou do povo submetido, fica em risco. Entenda que não há tratado sem algum interesse.
o homem humano ainda não decidiu. Aprender, ele já aprendeu, mas ele não decidiu usar as formas corretas, sem querer possuir posses, poder, para selar um contrato com algo ou alguém. Então, o instinto de rebeldia faz parte da psique humana. Veja que interessante. Por que faz parte da psique humana? Porque os espíritos só reencarnam porque na psique, aquilo que nós chamamos de consciente, inconsciente, subconsciente e ego, nós somos todos devedores de nós mesmos. Eu poderia usar até a palavra doente, mas eu vou dizer devedores, infratores, porque nós temos Deus em nossa consciência, então nós sabemos que é o correto, mas pela sobrevivência, pelo medo, pela ansiedade, nós usamos aquilo que dizemos. Não, eu entendi que para mim é perigoso, então eu tenho que me defender. Porque eu quero continuar existindo. Porque eu não quero morrer. Eu não aceito morrer. Então eu mato, eu destruo, eu elimino. Está aí o instinto da rebeldia. Que o certo seria ficarmos parados. Porque o corpo físico, falando em espiritualidade, é uma parte da transição do homem. Mas se o corpo perece, o espírito continua. Uma coisa que nós precisamos entender é a diferença de alma e espírito. Saber que espírito ele é eterno. Uma alma, aquela energia que acopla sobre os nossos corpos perispirituais e o corpo físico, é o que chamamos de alma, uma corrente de energia magnética de sustentação para o que está abaixo da mente superior, para a mente inferior, para a psique humana. Mas não, nós reagimos. Então, é como eu falei, eu poderia usar a palavra. Como tem gente que fala doente mental, seu filho é doente mental, você é doente mental, você... Essas pessoas têm que internar porque elas têm uma doença mental. Não existe isso. Existe psique humana confusa, conturbada, com medo de retaliações, e retaliações maiores não do outro e do externo, do subconsciente de si mesmo. E é isso que Joana de Ângeles e Carl Gustav Jung nos ensina nos estudos, porque Jung ele se aproximou mais da psique humana. Então, Joana de Ângeles, nos seus estudos sobre psicologia, se aproximou desse homem encarnado, desse filósofo, cientista encarnado, suíço, para que nós entendêssemos melhor sobre a psique humana. Pois todos nós temos mente superior, que é a nossa mente em silêncio, que é Deus em nós. A psique inferior que age, reverbando para nós, ao nosso cérebro, no nosso estado consciente, situações que vêm do subconsciente ou do passado, para que nós possamos comparar o hoje junto com o ontem e trafegar juntos, sabendo lidar com as situações. Então, a criança que se obstina usando a negativa afirma sempre a sua identidade, exteriorizando o anseio inconsciente de ser livre. Então, toda criança que é teimosa, você fala para ela e ela se nega a fazer o que você quer, porque na verdade, no fundo do eu interior dessa criança, ela quer ser livre. Mas ela tem as imposições dos avós, dos pais, dos irmãos,
ela não consegue ser ela se fecha, ela trava. E ela não tem como reagir com aqueles que são maiores, mais desenvolvido organicamente, mais crescido no corpo. Então ela se torna uma criança rebelde. E ela vai gravando cada vez mais a rebeldia, que é a raiva e o ódio de não poder agir para ser livre. Então, somente exteriorizando um anseio inconsciente de ser livre, porque carece de responsabilidade. Para ser livre, carece de responsabilidade, igual o Paul Sartre escreveu e muitos outros, até Aristóteles escreveu. Você é responsável pelos seus atos. Você vai responder pelos seus atos. Que é o existencialismo de Paul Sartre. Vocês podem estudar ou ler sobre isso. Ele estava correto. Nietzsche falava disso, Schopenhauer falava disso. Então nós temos que entender o significado da responsabilidade. Porque os nossos atos vai dizer quem sou eu no momento. Não é discurso, não é palavras, é como a gente vê em muitos políticos, muitos líderes têm um discurso, mas o ato deles não corresponde aos fatos. Como dizia o Cazuza, meus atos não correspondem aos fatos. Então, somente mediante a responsabilidade o homem se libera, sem tornar-se libertino ou insensato. Olha que frase. Somente diante da responsabilidade o homem se liberta, sem tornar-se libertino ou insensato. A invasão, a captura, a destruição, acabar, extinguir com algo para querer dizer que vai ser livre, leva você a ser a libertino e insensato. É como destruir a natureza. A insensatez do homem destruindo o seu próprio sistema. Aqui que garante a sua sobrevivência. E os líderes de hoje negam e ainda incentivam você a destruir pelo ter, pelo poder, pelo dinheiro. E você vai fazer o quê depois de tudo arrebentado? A sociedade que fala em nome de pessoas de sucesso estabelece que a liberdade é o direito de fazer o que e a cada um apraz, sem dar-se conta de que essa liberação da vontade termina por interditar o direito do outro, fomentando as lutas individuais dos que se sentem impelidos, espocando nas violências de grupos, de classes cujos direitos se encontram dilapidados. Então, tá aí. O meu direito destrói o direito do outro. O meu direito é uma nuvem que encobre o sol, que ilumina o caminho do outro. Então, veja que não deveríamos usar força para exigir a liberdade. É contraditório hoje você falar isso que você está me ouvindo dizer. Mas simplesmente nós temos que nos retirar e encontrar um espaço. Mas e se não houver mais espaço para isso? Vamos entender que eles estão comprometidos psiquicamente, como foi dito já no texto aqui. O instinto da rebeldia da psique humana. Então, não podemos interditar o direito dos outros. Podemos sim nos afastar, não concordar. Como você viu no filme Mensageiros 2,
que infelizmente ficou longe do que é o livro, mas veja que o mentor, ele não, mesmo que o cara precisasse ser ajudado e ele tinha que ser ajudado e sair daquela situação, o espírito agredia o mentor e o mentor ficava calmo e quieto e falava: outra hora eu volto. Ele não usava violência, ele não usava o seu poder de entendimento para convencer. É o próprio espírito se convence de que está errado e muda. Pense nisso. Então, essa violência de grupos e classe é ideologias de espíritos que pensam iguais e querem continuar pensando iguais. Pois de cada indivíduo, ele deve agir conforme acha melhor, considerando-se liberado para isso. Mesmo a violência, ele se considera liberado para isso. Mesmo para destruir, ele se considera liberado para isso. Olha a classe de espíritos que nós estamos usando, os líderes do planeta aí. Às vezes eu me pergunto, pô, que raio de planeta veio esse cara? De que raio de planeta veio essa raça que está aqui na Terra? Que não concorda com nada que é certo. E ainda acha que ameaçando com bombas atômicas, com armas ultramodernas, eles têm o direito de amedrontar, deixar o povo ansioso e comprometer ainda mais a estadia deles aqui, porque se eles destruírem a Terra, eles vão para um outro planeta muito inferior à Terra depois. É isso que eles não acreditam. E muitos também sabem, mas querem manter a consciência, o entendimento deles em dita. Considerando-se então essa atitude, eles vão trabalhar em favor da anarquia, que são responsáveis pelos desmandos sem limites. Está dando para entender isso? Em nome da liberdade, atuam desonestamente. Olha aí que bacana. Olha que texto atual, né? Em nome da liberdade, eles vão atuar desonestamente. Os vendedores das paixões ignóbeis, que espalham o báfio criminoso das mercadorias do prazer e da loucura. É o que nós estamos vendendo. A tecnologia está deixando todo mundo louco. Eu já cheguei a questionar, né? Porque pelos estudos a gente sabe que isso é muito antigo na espiritualidade, até no umbral inferior, essa tecnologia nossa de hoje já é antiga lá. Está vindo de lá do umbral inferior a tecnologia que nós usamos hoje. A quarta onda de energia que está no celular, que você está vendo, que eu estou falando para vocês agora, gravando esse vídeo, é o que está deixando mais agravante ainda a psique humana. Porque eles estão usando as bebidas, as drogas, para alucinar e deixar alucinado aqueles que já se encontram com problemas graves, psíquicos, sem droga, sem energia nenhuma. Então, a denominada liberação sexual sem a correspondente maturidade emocional, a dignidade espiritual, rebaixou as fontes genésicas a pau venenoso, na qual as expressões aberrantes assumem a cidadania, aspirando os comportamentos alienados e favorecendo a contaminação das enfermidades degenerativas, destruidoras da existência corporal. Ao mesmo tempo, faculta o aborto delitoso, a promiscuidade moral, reconduzindo o homem ao estágio de primarismo dantes não vivenciada. Quer dizer, está mais grave agora do que desde o início de tudo da humanidade. Olha que impressionante. É como as pessoas que brigam pelo aborto, né? Eu concordo que existem mulheres hoje brigando pela situação de abortar, de ter. Vocês têm direito, sim. Mas só não se esqueçam que você só está tendo esse direito porque a sua mãe,
apesar de ter enfrentado tudo sem nada, tudo sozinha, teve que educar você, cuidar de você, até você chegar no estado que você está agora, sem ter abortado você. Porque ela assumiu a responsabilidade, que ela sabe o que é ser mãe. Eu entendo que você também vai falar que você não quer ter filho porque você não quer ter essa responsabilidade. Mas essa responsabilidade nós temos que ter no consciente antes de você ter uma relação sexual, você saber se preparar, orientar-se, para que não gere um ser, para que não seja obrigação de ter o aborto. Porque o aborto já é um ser. Você já pensou se você quisesse e precisasse, quando você acredita realmente na reencarnação, no progresso do espírito através das reencarnações, das aprendizagens através das experiências vividas, você precisasse retornar e uma menina, por descuido, ter uma relação sexual, e você vai vir naquele corpinho para você, mudar a situação, mudar um tempo, e a pessoa decide abortar você só porque ela tem direito? Eu não tiro o direito disso. Eu só estou comentando sobre se nós analisássemos melhor como nós mudaríamos de ideia. Então, a liberdade de expressão aos emocionalmente desajustados tem permitido que a morbidez e o choque se revelem com mais naturalidade do que a cultura e a educação. Então pode ver, hoje que você vai falar de cultura e de educação, você é quase expulso dos lugares. Quem que quer saber disso? Quem que quer ouvir isso? Para que isso vai interessar no dia de hoje? É conversa fiada isso. Filósofo, pensador, psicanalista, que papo louco é esse? Eu quero mais é curtir a vida. A vida acaba, vai acabar, então que se exploda. Se exploda no trânsito. Hoje você não pode ir mais na praia porque só tem nego dominado pela lucidez, pela insensatez. Se estapeiam, brigam por causa de um milho, brigam por causa de um litro de bebida, ou vendem uma bebida que está com veneno e vai matar uma pessoa que está pagando para tomar um drink. Olha como a psique humana está borbulhante na insensatez. Então, por examinarem mais os aventureiros, com as exceções compreensíveis de que os indivíduos conscientes e responsáveis, então, indivíduos conscientes e responsáveis, vai se omitir disso, dessa responsabilidade. Isso não é liberdade, isto é libertinagem. E está infiltrando em tudo e em todos. É pior do que um vírus da Covid. É pior que uma gripe que mata. Pense nisso. A liberdade é um direito que se consolida na razão direta em que o homem se autodescobre e se conscientiza. Olha que bacana. Nós temos direito à liberdade quando a gente tem o conhecimento, a consciência e o poder de identificar o próprio valor meu e do outro e de tudo, que deve ser aplicada de forma edificante, respeitando a natureza e tudo quanto nela existe. Então, desde respeitar a natureza e tudo quanto nela existe.
A agressão ecológica em forma de violência cruel contra as forças mantenedoras da vida demonstra que o homem, em nome de sua liberdade, destrói, mutila, mata e mata-se. Por fim, por não saber usá-la conforme seria a desejar. Então, estou voltando aqui naquilo que eu já comentei. Né? O homem destrói a terra, destrói os animais, destrói o clima pelo poder doentio. A liberdade começa no pensamento, como forma de aspiração do bom, do belo, do ideal, que são tudo quanto fomenta a vida e a sustenta, da vida e a mantém. Qualquer comportamento que coage, reprime, viola é adversário da liberdade. Então veja aí, em qualquer situação, raças, grupos, etnias, qualquer que tomar uma decisão que não seja coerente com ética, moral e ao ser e à natureza, é adversário da liberdade. Não tem essa de que eu fiz isso porque é a liberdade. Então, examinando o magno problema da liberdade, Jesus de Nazaré sintetizou os meios de conseguir na busca da verdade, pois é a única opção para tornar o homem realmente livre. A verdade, em síntese, que é Deus, e não a verdade conveniente de cada um, que é a forma doentia de projetar a própria sombra. Então, religiões, líderes religiosos, ou pessoas que falam de Deus e usam isso na política, na vida diária, para conquistar ou subjugar grupos e pessoas,